irmãos, olá, irmãs, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais uma noite de esperança e o nosso tema de hoje é broto de esperança, as crianças como sinal de futuro no reino. O nosso texto base se encontra em Provérbios 22, versículo 6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. É muito comum falarmos e já ouvimos diversas vezes que a criança de hoje é a igreja de amanhã. Mas será mesmo? A criança de hoje, ela é a igreja de hoje, porque ela ora. A criança, ela participa do corpo e do sangue de Cristo, ela canta. Então, como essa afirmação pode ser verdadeira, que elas são a igreja de amanhã? Eu quero dizer o seguinte, que quando nós pensamos nesse versículo de ensinar a criança no caminho em que deve andar, pensamos justamente no futuro, porque a criança ela é conduzida agora, no início, estamos guiando para que no futuro, como diz o restante do versículo, ela não venha se desviar desse caminho. Mas que caminho é esse? Existem diversos caminhos que a gente pode ensinar a criança, né? Valores, hábitos, princípios morais. Mas o principal, o que a Bíblia de fato nos ensina aqui, é ensinar o caminho que conduz ao céu, que conduz à salvação. E lógico, a criança, ela é uma tábula rasa, ela vai absorvendo tudo aquilo que vê, tudo aquilo que sente em sua volta, de modo que, se não existe exemplo, dificilmente ensinar o caminho sem o exemplo, dificilmente vai ter um resultado satisfatório. A criança, ela observa o exemplo de todos em casa, do pai, da mãe, do avô. Na igreja, a criança observa a conduta de todo mundo. Muitas vezes achamos que a criança está alheia, né? Que ela não está participante, até mesmo das conversas que muitas vezes temos, mas elas estão ali, ouvindo, absorvendo, e conceitos e preconceitos, né, podem ser formados aí nessa vivência. Então, em primeiro lugar, o que devemos ser as crianças? Devemos ser exemplo. Devemos ser o exemplo às crianças. Em Tito, capítulo 2, versículo 7, diz: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom. Não tem como falarmos para a criança, faça A, e a gente faz B, a criança não vai fazer A. O exemplo é a maior forma de ensinar. Então, devemos tomar muito cuidado com aquilo que estamos mostrando por meio das nossas vidas para as crianças, porque elas estão em formação, né? Em segundo lugar, nós devemos descobrir quais são os talentos das crianças. Em 1 Pedro 4,10 diz: cada um exerça o dom que recebeu,
para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Não é à toa que temos o nosso culto infantil, não é à toa que temos a escola bíblica dominical. É nesse meio que muitos talentos são descobertos. Tem criança que visivelmente olhamos para ela e vemos ali uma chamada de liderança. Tem criança com aptidão musical, a gente percebe logo cedo que será um ministro de louvor na casa de Deus. Tem criança que é desinibida, fala bem, tem criança que gosta de orar. Precisamos ser sensíveis para descobrir esses talentos e incentivá-los. É importante que, tanto na igreja quanto em casa, estejamos atentos àquilo que a criança, principalmente em casa, aquilo que ela ouve, aquilo que ela consome, porque ela está em formação. A internet está aí para trazer uma série de... Tem coisas boas, mas infelizmente as não boas são as mais propagadas e precisamos ficar atento a tudo isso. No âmbito musical, que acabo falando com um pouquinho mais de propriedade, precisamos tomar cuidado com aquilo que as crianças ouvem. O que seu filho tem ouvido? São letras que edificam, são letras que... Veja, não estou dizendo que não pode ouvir uma música secular, por assim dizer. Não gosto muito desse termo, mas não quer dizer que não possa ouvir uma música não cristã, melhor, uma música não cristã. Mas o que essa letra traz? Existe uma doutrinação que a música ela é capaz de trazer. Então, precisamos tomar cuidado com aquilo que as crianças consomem. Muitas vezes vão repetindo, não sabem nem o que é, mas vai ficando no subconsciente. Ou seja, o mundo acaba ensinando um caminho para a criança que não é correto. Então, precisamos ficar atentos a isso. Descobrir esses talentos que nossos filhos têm, que nossas crianças da igreja têm, para envolvê-las no reino. As crianças de hoje são a igreja de hoje. Elas oram, elas cantam e, sem dúvida nenhuma, Deus recebe o louvor. O perfeito louvor sai da boca dos pequeninos, já diz a Bíblia. Culto doméstico. Culto doméstico, outro ponto muito importante, onde nós ensinamos as crianças o caminho que devem andar. Uma experiência que particularmente tivemos no período de pandemia foi o culto doméstico. Claro, consumíamos, por assim dizer, o culto via internet, mas para nós adultos... Ok, mas para as crianças faltava alguma coisa. Então, começamos a fazer os cultos domésticos e foi algo muito produtivo, foi algo muito bom. E é interessante porque fica na mente da criança, né? O meu caçula, ele era pequenininho e ele era o encarregado do Amém Tríplice, todo final de culto. Se perguntar para ele do Amém Tríplice, ele canta do jeitinho dele, né? Meio desafinado, mas ele canta, porque fica na mente. Então, veja, uma vez por mês, né? Se fizer um culto doméstico, um culto no lar, é muito importante para o desenvolvimento da criança, para ensinar esse caminho, né? Disciplinar. Precisamos disciplinar com amor, mostrando as consequências dos atos.
e trazendo a sua redenção, né? Provérbios 13, 24 diz que quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Veja, não estou falando aqui de castigo físico, né? Aquelas coisas terríveis que nossos pais, nossos avós, enfim, passaram, mas a disciplina, a correção com amor, isso é necessário, porque se Deus, que é nosso Pai, Ele nos corrige, né? Como diz em Deuteronômio 8:5, saibam, pois em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor os disciplina. A disciplina faz parte do amor, a correção faz parte do amor. Deixar a criança solta, largada, meu filho não quer ir para a igreja, então deixa ele lá, quando ele crescer ele vai. Não, quando ele crescer ele não vai. Precisamos, desde cedo, ensinar o caminho em que deve andar. Mas meu filho hoje ele não quer ir, ele está com isso, está com aquilo, e aí os pais também acabam cedendo e ficando em casa. Não é o ideal. Aí vocês podem falar, nossa Nádia, faz tanto tempo que você não vai para a igreja, o que está acontecendo? Mas vocês sabem que o meu marido e meu filho foram operados e eu estava de acompanhante e chega do hospital, amém. Então não devemos deixar com que as crianças acabem nos dominando, né? É isso que a gente acaba vendo muito, onde a criança não tem limite, domina pai, mãe, domina qualquer adulto, e não quero, e não. Precisamos disciplinar, corrigir, porque à medida em que ela crescer, a própria sociedade tem os seus limites, as suas regras. Se passar um farol fechado, vai levar uma multa, é um castigo. Então, a própria vida social é cheia de castigo. Então, desde pequeno é necessário entender a importância de obedecer pai e mãe, honrar, e como a Bíblia diz, para que se prolonguem os dias na terra, né? E, por último, precisamos ser firmes e constantes no ensinamento do caminho. Hebreus 10, 35 diz, portanto, não abandonem a sua coragem, sua firmeza. Ela tem uma grande recompensa. Que recompensa é essa? Temos de insistir na educação cristã dos nossos filhos, temos de insistir no caminho em que eles devem andar, porque essa recompensa é justamente o futuro da nossa igreja. As crianças, elas são a igreja hoje, as crianças de hoje são a igreja hoje, e também são o futuro da igreja. Então, por meio de observar, descobrir os talentos, amanhã nós teremos pastores, pastoras, presbíteros, presbíteras, músicos e assim por diante. Não é algo que brota do nada, mas é algo que vem desde lá atrás, com os princípios passados pelos pais, ensinando novamente no caminho em que deve andar e persistir nesse ensino, porque como a Bíblia diz, tem uma grande recompensa, e essa recompensa
por mais que nós demos tudo aos nossos filhos de ordem material, nada se compara à recompensa que é a salvação, a certeza da salvação, a garantia de estar um dia ao lado do nosso Deus. Amém? Eu convido então a todos para fazermos uma oração e encerrarmos então essa nossa noite da esperança. Oremos. Altíssimo Deus, soberano e eterno Pai, somos gratos, Senhor, por essa porção da palavra que o Senhor nos deu. Agradecemos, Senhor, pela vida das nossas crianças e pedimos, Senhor, que nos ajude como pais, como mães, como responsáveis, a guiá-los no caminho santo, a guiá-los no seu caminho, para que eles sejam verdadeiramente sal da terra e luz do mundo, na escolinha, na natação, no parquinho, onde quer que eles estejam, Senhor, que desde pequenos o seu brilho possa resplandecer sobre eles, que eles sejam diferentes e que essa diferença seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Ajude-nos a guiá-los e eu te peço que os livre de todo mal, de todo laço, de toda seta do inimigo. Sabemos que eles são bombardeados dia e noite com informações, com coisas que não agradam a Ti. Livra-os, Senhor, blinda-os, cubra com seu precioso sangue, Jesus. Guarde as nossas crianças, dando a eles um crescimento físico, mental, espiritual, sadio, Senhor. E nos ajude a guiá-los, nos ajude a sustentá-los, nos abençoando em nossos trabalhos, para que amanhã, quando formos velhinhos, eles possam dizer que verdadeiramente eu tive um pai e uma mãe que me ensinou o caminho da salvação, que cuidou de mim quando eu não podia. Assim eu oro, Senhor, agradecida, porque se hoje eu tenho minhas crianças é graças à sua infinita e poderosa mão, pelo seu milagre, Senhor. Fica conosco, nos abençoe, nos dê força, graça e leve-nos, Senhor, segura sempre na nossa mão, leve-nos no seu caminho, para que nós levemos as nossas crianças também. No nome santo de Jesus, eu te peço com perdão dos nossos pecados. Amém. Uma boa noite.